Olá, hoje o meu papo é com você que é atleta de final de semana e pratica atividade física de maneira irregular. Se você faz algum tipo de atividade como futebol, vôlei, basquete, tênis, ou seja, esportes que têm alguma associação entre mudança de direção, contato físico, saltos, você já é um indivíduo portador de risco aumentado para evoluir com uma entorse do tornozelo. A torção do tornozelo é a lesão mais comum do atleta, seja no pronto-socorro, seja no consultório. E isso não é uma impressão clínica, isso são dados muito consistentes da literatura mundial. A anatomia e o uso, a forma com que biomecanicamente utilizamos essa articulação durante esse tipo de esporte, predispõe a esse tipo de lesão, que é a lesão ligamentar que acontece no tornozelo quando você faz esse movimento, principalmente de inversão do tornozelo para dentro. E por que esses indivíduos que fazem atividade irregular são mais propensos a ter esse tipo de lesão? São três motivos principais. O primeiro é a falta de força. O segundo, propriocepção, que é a conexão entre o seu cérebro e o posicionamento, exatamente como é que aquela articulação está no momento daquele movimento específico. E a terceira é o equilíbrio. Quando nós juntamos essas três características e elas estão deficientes, seu risco aumenta muito. Isso acontece muito mais frequente no indivíduo que pratica atividade irregular, justamente porque ele não tem treino específico para proteger essa articulação. E aqui eu gosto de categorizar o indivíduo em dois grandes grupos. O primeiro é aquele que nunca torceu o tornozelo. Esse indivíduo ele tem um risco maior de torcer, justamente por não fazer esse preparo adequado, e essa primeira torção ela pode desencadear uma série de lesões associadas nesse mesmo tornozelo. Primeiro, o fato de você ter uma torção já aumenta em 5 a 6 vezes a chance de você ter outros episódios torcionais. E o segundo, que quando essa lesão não é bem tratada, você aumenta a chance de desenvolver o que chamamos de instabilidade, que é aquele indivíduo que torce o tornozelo com frequência, mesmo com traumas banais. Então, se proteger do primeiro entorse, da primeira lesão, é um processo super importante. O segundo grupo é o indivíduo que já teve o entorse. Esse indivíduo, por alguma característica, seja ela pela falta do treinamento prévio ou por características anatômicas que predispuseram ele a ter essa primeira lesão, pode levar esse indivíduo a ter outras torções ao longo da sua prática e, desenvolvendo essa instabilidade, chegar a um quadro de desgaste dessa articulação. Porque cada vez que essa articulação se movimenta e sai do lugar, se cria um processo inflamatório que pode fazer uma degeneração, um desgaste dessa cartilagem, que é isso que caracterizamos como artrose. E isso muda completamente o jogo, porque isso começa a causar dor, limitação de mobilidade, inchaço, incapacidade para realizar suas atividades. E você pode entrar num ciclo muito perigoso que pode comprometer a sua longevidade, tanto no esporte, que vai diminuir a quantidade, a frequência com que você consegue praticar, quanto a sua longevidade em termos de anos de vida e qualidade de vida, porque você vai naturalmente deixar de fazer atividade, isso vai piorar o seu metabolismo, te deixar mais susceptível às grandes questões que levam à piora da qualidade de vida, como obesidade, diabetes, doença arteriosclerótica, doenças neurodegenerativas e, consequentemente, acabar com a qualidade de vida. O problema disso é que isso muitas vezes acontece muito mais para frente e o indivíduo só vai perceber depois de alguns anos que ele já está sofrendo e sem conseguir fazer aquilo que ele mais gosta. Então, a grande questão é, se você pratica esse esporte regular, seria importantíssimo que você treinasse de alguma maneira exercícios de estabilidade, força e propriocepção durante a semana, para que você fique mais preparado. Se você é um indivíduo que já teve algum tipo de torção, dispositivos como bandagens, algumas tornozeleiras, principalmente os modelos lace-up, aquelas de cadastro que tem um protetor mais rígido ao lado, elas diminuem sim a chance de novos episódios e junto com treinos específicos para melhorar. Se você está no grupo que já tem torções muito frequentes, você precisa de uma avaliação necessariamente, porque muitas vezes o que vai mudar o curso natural dessa instabilidade, dessa artrose, é alguma intervenção
que o seu médico julgar necessário naquele tornozelo. Então, para quem é praticante de atividade de maneira irregular, muita atenção. O treino, a prática frequente de exercícios voltados para a atividade que você vai fazer eventualmente no final de semana ou à noite, ele é super importante para prevenir esse tipo de lesão que pode ter impacto significativo na sua vida e principalmente na sua qualidade de vida. Um grande abraço.